E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrodinâmica que diz o seguinte: a indústria eletrônica busca produzir e aperfeiçoar dispositivos com propriedades elétricas adequadas para as mais diversas aplicações. O gráfico abaixo ilustra o comportamento elétrico de 3 dispositivos eletrônicos quando submetido a uma tensão de operação V entre seus terminais, de modo que por eles circula uma corrente I. Então a gente tem o gráfico e continua a questão. Com base na figura acima, assinale a alternativa correta. Olhando as alternativas, a gente tem que definir se eles são ômicos ou não, qual o intervalo que eles são ômicos e qual o valor da resistência. Então antes da gente ler as alternativas, eu já vou deixar tudo pronto e a gente depois só vai excluindo, tá? Então olha só, primeira coisa, o que é um resistor ômico, né? Vamos entender isso aí. Dentro da eletrodinâmica, resistores ômicos são resistores que respeitam a primeira lei de Ohm, tá? Mas o que isso quer dizer? Quando uma questão falar que um resistor é ômico, é uma forma da questão falar para ti que ele tem que ter o quê? Resistor ômico, ele tem que ter uma resistência constante. Então começa por aí. Tá, mas como que uma resistência vai ser? Como é que eu vou verificar isso aí? Até porque o gráfico não é nem de resistência, né? Como que eu calculo resistência? Resistência é uma relação, tem uma relação matemática com DDP e corrente. Resistência é calculado pela fórmula ali do Curie. U sobre corrente, né? Tensão sobre corrente, DDP sobre corrente é igual a resistência. Se essa relação for constante, então significa que a resistência é constante, logo eu tenho um resistor chamado ômico. Para isso acontecer, olha só que interessante, para isso acontecer, a relação entre DDP e corrente tem que ser uma relação diretamente proporcional. E aí que vem o detalhe. Uma relação diretamente proporcional quer dizer que quando eu aumentar a DDP, proporcionalmente eu vou ter um aumento da corrente. E quando eu diminuir a DDP, proporcionalmente eu vou ter uma diminuição da corrente. Então olha só, se eu montar um gráfico de corrente por tensão, de corrente por DDP, se o comportamento for diretamente proporcional, o meu gráfico entre eles vai ser uma reta. Deixa eu melhorar essa reta, vai ser uma reta crescente, mais ou menos assim, tanto faz a inclinação dela, mas vai ser uma reta crescente. E se eu tiver essa reta crescente, isso vai indicar para mim que o comportamento deles é diretamente proporcional, ou seja, eu tenho uma resistência constante. Então começa por aí. Para ser ômico, eu tenho que ter o quê? Uma resistência constante e no gráfico de tensão por corrente eu tenho que ver uma reta. Aí tu olha o seguinte, ó. No intervalo de menos 30 a 30, que é o intervalo todo, a gente tem essa retona aqui, ó. E na verdade ela até passa, né? Essa retona aqui que eu estou fazendo de vermelho, ela até passa. Essa retona aqui, ela é do dispositivo 1. O dispositivo 1, então do resistor 1, significa o quê? Como é uma reta inclinada, a gente pode dizer que em todo esse intervalo ele é ômico, tá? Agora, eu vou trocar a cor aqui para a gente olhar os outros, ó. Já o dispositivo 2, ele não tem nenhuma reta. Se tu olhar, ele faz toda uma curva aqui, ó, aqui e aqui, ó. O dispositivo 2, ele não é ômico em nenhum ponto, tá? Então, não é ômico, não ômico. O 2. E o 1, a gente consegue ver que ele é ômico, né? Ele é ômico, inclusive, em todo o intervalo. Em todo o intervalo desse gráfico. O dispositivo 3, que eu vou fazer aqui com a cor azul, o dispositivo 3, ó, ele é ômico somente nessa partezinha. Sor, mas por que ele é ômico só aqui? Porque só aqui a gente tem essa reta, ó. Depois disso, ele começa a ter um comportamento mais variado, né? Então, a gente vai dizer que ele é ômico somente entre o intervalo 10 e menos 10, ó, que é o intervalo ali onde essa retinha ela permanece. Então, o dispositivo 3, ele até é ômico, ele é ômico entre menos 10 volts e 10 volts. Então, dentro desse intervalo, eu vou botar aqui, ó, é ômico. Certo? Fiz uma análise aqui primeiro, então, para saber... Opa, acabei apagando aqui sem querer.
Fiz uma análise aqui primeiro para saber então o que é ômico, o que não é, e quem é ômico e quem não é. Só olhando as alternativas a gente já consegue excluir algumas coisas a partir disso. Ó. Por exemplo, alternativa A, o dispositivo o D1 não é ômico na faixa de menos 30 e 30. Tá errado, né? Tá errado por quê? Porque ele é ômico em toda a faixa de menos 30 e 30 e inclusive passa dessa faixa e continua ômico. B, o dispositivo 2 é ômico. Não, ele não é ômico. Ele não é ômico em nenhum ponto, então o dispositivo 2 não é ômico. C, o dispositivo D3 é ômico na faixa de menos 10 e 10. Aqui tá certo, o dispositivo D3 é ômico dentro dessa faixa. Né? Passou disso, ele deixa de ser. Então aqui, por enquanto, poderia ser. D, o dispositivo D1 é ômico na faixa de menos 30 e 30. Também poderia ser, né? Ele é ômico dentro dessa faixa e passa disso. E aí, o dispositivo D3 não é ômico. Aqui também está errado. Não é ômico na faixa de menos 10 e mais 10. Na verdade, nessa faixa é a faixa que ele é ômico, né? Conforme que a gente já tinha definido ali em cima. Então, essa aqui também está errada. A gente já ficou só fazendo uma análise rápida. Isso é uma coisa que o aluno que sabe a matéria, ele bate o olho e já consegue tirar. Fica ali entre a C e a D. Agora eu preciso calcular qual é a resistência do D1 e do D3, né? Para ter certeza se os valores batem. Então eu vou fazer esse cálculo. Primeiro vamos calcular a resistência do 1. Resistência do 1. Como é que calcula a resistência? Botei a fórmula aqui para vocês, ó. DDP dividido por corrente. Eu vou pegar então a DDP, ó. DDP de 30 volts associado, deixa eu fazer com a cor certa, né? Eu tenho um toque aqui com cores, já que eu usei o vermelho, deixa eu usar o vermelho aqui para 1. Então 30 está associado com 5. Só cuidem as unidades, ó, tá tudo em miliampere e volt. Na verdade, o que acontece? Aqui a questão ela fez uma alteração de unidades para facilitar a nossa vida. Tu percebe que as respostas estão em quiloohms e a corrente está em miliampere. O certo, qual é o certo? Se eu usar a DDP em volt e eu usar a corrente em ampere, eu vou ter a resistência em ohm. Só que se eu usar a DDP em volt e a corrente em miliampere, então eu vou achar a resistência em quiloohm. Isso aqui é uma jogadinha que a gente pode ter. Então, como a corrente já está em miliampere e eu quero a resposta em quiloohm, eu não preciso converter nada. Porque para eu passar para miliampere, de miliampere para ampere, eu teria que multiplicar por 1000. E aí depois esse 1000 eu teria que dividir de novo para passar para quiloohm. Então, daria elas por elas. Então, nesse caso, só usar do jeito que está mesmo as unidades, que já vai dar tudo em quiloohm. Então, vamos lá. 30 volts... tem uma corrente associada de 5 miliamperes. 30 por 5 dá 6. 6, como eu disse, ó, se eu usar miliampere já dá em quiloohm. Agora vamos calcular o R3. Lembrando que é a mesma fórmula, né? DDP por corrente. Só que daí eu vou pegar os dados associados à curva do R3, que eu fiz de azul aqui mesmo, né? Então vai ficar assim, ó, o R3 nos 10 volts, a gente tem uma corrente de também 5 miliamperes. Então a gente vai botar aqui, ó, 10 volts está associado com 5 miliamperes. 10 por 5 dá 2 quiloohms. Olhando as alternativas que sobraram, tu vê ali que a alternativa C, ela não condiz, ó, 0,5 quiloohms para o resistor D3, não bateu. E aí sobrou a alternativa D, que está tudo certo. O dispositivo D1 é ômico no intervalo de menos 30 a 30 e a sua resistência é de 6 quiloohms, conforme o que nós encontramos aqui. Essa é a resposta certa, a alternativa D, então, para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.